Bem-vindos ao Fogo Eterno, o lugar onde a ciência e a filosofia se encontram. Hoje a gente vai falar de um tema bem polêmico. O tema é sobre a verdade, o que é verdade. Esse tema que causa muito problema de discussão entre família. Todo mundo quer ter razão no esporte, na ciência, na filosofia, nas religiões, na política principalmente. Gera muita discussão porque todo mundo quer ter razão. E a razão pressupõe que você tem a verdade do seu lado. Mas o que é a verdade? A gente vai discutir esse tema filosófico hoje, que é bem interessante. Então, a verdade existe ou a gente consegue enxergar apenas um fragmento dela? Sobre isso que a gente vai falar. Bom, vamos começar esse tema falando sobre o modelo mental aqui. Se eu falar para vocês, o Sol está brilhando sobre o planeta hoje. O Sol está quente, está brilhando. Estou falando uma verdade. Para mim, aqui, estou falando para vocês, num dia de verão, durante o dia, no calor, o Sol está brilhando. Mas para outra pessoa que está do outro lado do planeta, o Sol está brilhando? Não está brilhando. Lá já é noite e pode estar frio. Então, a mesma frase, ela representa a verdade para mim, mas não representa para outra pessoa que mora do outro lado do planeta. Se eu colocar isso numa perspectiva maior, colocar para uma pessoa que, em hipótese, viveria em Alpha Centauri, a 4 anos-luz daqui, ele poderia estar olhando o Sol, o nosso Sol, do nosso planeta, que já foi extinto, que morreu há 4 anos atrás. Então, também uma perspectiva diferente. O Sol estaria brilhando para nós, mas não estaria brilhando para esse ser que vive há 4 anos-luz daqui. Ele poderia estar vendo uma foto do passado, daquilo que aconteceu. Então, começa a ter essa relativização em relação à observação. Ela acaba mudando no tempo e no espaço o que significa realmente a verdade. Então, nós recebemos informações que podem ser diferentes do que a verdade ela significa naquele momento. A informação que nós recebemos e interpretamos pode ser totalmente diferente da realidade. Então, começa aí a primeiro questionamento do que é a verdade. O segundo questionamento é que a verdade depende da experiência de cada pessoa. Vamos falar aqui sobre uma outra alegoria para exemplificar isso que a gente está falando. Vamos imaginar que nós temos, ao longo do caminho, uma ponte. E tem lá uma ponte velha, tem 3 pessoas que vão passar por cima dessa ponte. Então, a primeira pessoa, ela passa pela ponte, ela pisa nas tábuas certas, a ponte aguenta a passagem daquela pessoa, ela vai embora e tudo bem, está tudo certo. Na cabeça dela, a verdade é que aquela ponte é totalmente segura. Uma ponte velha, mas totalmente segura. A segunda pessoa passa pela mesma ponte, pisa numa tábua que estava solta e consegue passar, consegue atravessar e vai embora. Então a segunda pessoa, ela pensa assim, bom, a ponte é velha, mas não é totalmente segura, é uma ponte que pode ter algum certo risco. E ela vai tendo na cabeça dela que isso é verdade sobre aquele objeto. A terceira pessoa, que estava do lado de fora, observando os 2 primeiros passarem, resolveu passar também. Ela viu que tinha uma certa insegurança, mas resolveu passar. Quando ela passou a ponte caiu. Só caiu no rio, se molhou toda, não morreu, mas acabou molhando o tênis, o sapato, tudo, e foi embora. E falou, nossa, aquela ponte estava muito velha e é uma ponte totalmente insegura. Então nós temos um observador que teve uma experiência boa, falou que a ponte era segura, o segundo é segura, mas oferece risco, e o terceiro falou que é totalmente insegura. 3 perspectivas, 3 referências, 3 experiências sobre a mesma coisa, sobre a verdade do objeto que era a ponte.
Então aí, cada um viu pelo menos uma parte da realidade. Ninguém viu a realidade completa, que aquela determinada ponte tinha várias perspectivas. E a verdade percebida depende dessas variáveis que estão sendo observadas, de novo, no tempo e no espaço. Aí nós vamos para uma outra pergunta. Por que nunca podemos afirmar que possuímos toda a verdade? Por que a gente nunca pode afirmar isso? Todo conhecimento depende de conhecimentos anteriores. Então, por isso não conhecemos todas as variáveis. Então, a ciência, a própria ciência, ela evoluiu corrigindo as interpretações que ela mesma fez ao longo do tempo, né? O conhecimento humano, então, ele mais se parece com um fluxo no tempo do que algo estático, não é um poço de água parada, ele é um fluxo, é uma corrente contínua. Por que a gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar isso porque todo conhecimento gerado ao longo da humanidade, ele depende de um conhecimento anterior. Então, se você pegar os maiores cientistas que tem no nosso planeta, eles sempre baseavam novas teorias, questionando teorias anteriores, ou baseado no conhecimento de cientistas anteriores, e que, por sua vez, basearam seu conhecimento em cientistas anteriores, em alegações anteriores. Então, o conhecimento é construído em cima de camadas. Então, essa verdade é uma verdade, de novo, no tempo e no espaço, relacionado àquele conhecimento que o ser humano tem. Então, aí tem uma coisa que eu chamo de paradoxo da confiança prévia, que toda ideia depende de ideias anteriores que também podem conter limitações. Elas podem conter limitações porque você está olhando um pedaço daquela verdade, um pedaço daquele conhecimento. A gente está apenas observando até onde a nossa consciência alcança, até onde a nossa verdade, a nossa experiência daquela verdade, a nossa interpretação daquela verdade alcança. Aonde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar na seguinte frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus, na sua essência, partindo da ideia de que toda ideia ela depende de uma ideia anterior, todo o conhecimento da verdade atual, ela dependeu de uma cadeia sucessiva de verdades que foram acontecendo para que a gente consiga formar a nossa verdade atual, que não precisa necessariamente ser a última, porque vamos pensar em ciência, né? Possivelmente uma coisa que a gente considera totalmente verdade, pode ser descartada no futuro, ou pode ser complementada no futuro, ou ela pode evoluir, ela pode se transformar em algo diferente. Ela pode ser verdade nesse tempo, nesse espaço, não ser numa outra dimensão, caso exista, ela pode ser superada de alguma forma. E ela foi baseada em verdades anteriores. Então, a única consciência que poderia conhecer toda a verdade seria a consciência de Deus, a consciência divina, a consciência primordial. Por quê? Porque ela conhece toda a verdade desde o início dos tempos. Ela não depende do conhecimento anterior, que depende do conhecimento anterior, que depende de um outro conhecimento. Ela conhece toda a cadeia da verdade, desde o primeira célula, desde o primeiro pensamento, desde a primeira sequência. Então, ela tem o conhecimento pleno da realidade, de tudo aquilo que é real, do início até os dias de hoje, e dos dias de hoje, projetando a consequência de tudo isso para o universo da nossa realidade, da realidade divina, no caso. Então, a verdade absoluta, ela só é conhecida pela consciência primordial. O ser humano sempre vai conhecer apenas um fragmento dessa verdade. A percepção depende do observador
E os fatos permanecem e as interpretações variam. Os fatos sempre vão permanecer, mas as interpretações estão sempre mudando ao longo do tempo. Então, o resumo final. São 5 ideias que a gente tem que concentrar aqui para memorizar. A verdade absoluta, ela permanece na consciência primordial. Toda percepção humana é limitada pelo observador. Os fatos e interpretações não são exatamente as mesmas coisas. O conhecimento humano é sempre provisório, ele está sempre atualizando. E quanto maior nossa consciência dos nossos próprios limites, mais nos aproximamos da verdade. Então, quer dizer, isso tudo faz a gente pensar filosoficamente e nós temos que ter humildade sempre quando alegamos que a gente possui a verdade. Que o nosso lado da história é a verdade. Porque eu li mais livros, eu conheci mais histórias, eu tenho mais embasamento, eu possuo uma narrativa maior. Então, baseado na minha narrativa, essa é a verdade absoluta. Até o que eu estou falando para vocês agora pode ser que não seja a verdade absoluta. Pode ser não, não é a verdade absoluta. Ele é uma verdade relativa. Mas é essa interpretação filosófica que eu queria dar nessa conversa de hoje. E para encerrar, obrigado por acompanhar até aqui nosso podcast. A sua maior contribuição é você se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações dos próximos programas e desejar a vocês uma boa semana com muita luz, muita paz. Obrigado.